Então, boa noite, né? Nós vamos fazer uma leitura do livro Jesus e Vida, de Joana de Anjos, de psicografia do Divaldo, que é um livro bastante interessante, que eu abri nessa página que fala assim: a conduta pessoal é sempre reflexo das construções mentais, porquanto as ocorrências que têm lugar no mundo físico originam-se no pensamento. Nas comunidades prósperas do mundo, onde não há escassez de recursos para os seus membros, neles permanecem, no entanto, em predominância os sentimentos de mesquinhez e de inferioridade, que os tornam tão infelizes quanto aqueles que experimentam fome e abandono. Multiplicam-se nesses lugares os sequazes das aflições, em renhidos combates psíquicos e emocionais, sobre a governança da inveja, da antipatia, das animosidades mal disfarçadas, criando situações deploráveis. A presença da caridade no coração desses indivíduos bastaria para fazer cessar, ou pelo menos não acontecer, esses infelizes fenômenos, que são frutos espúrios do egoísmo. A caridade, portanto, prossegue essencial em todos os comportamentos como roteiro ético em favor dos relacionamentos humanos. Ela alcança um dos seus pontos culminantes e gloriosos, quando se converte em perdão ao próximo e proporciona ao indivíduo o auto-perdão, com a consciência lúcida em favor da necessidade de reparação das faltas, da sua própria recuperação moral. É a nossa leitura reflexiva de hoje. Eu vou pedir para o Arthur fazer a prece, vou pedir gentilmente para que todos possam bloquear os microfones e quando quiserem falar é só desbloquear e pedir a palavra. Bom, então vamos dar início ao nosso estudo dessa quarta. Por favor, Arthur. Pode? Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Mestre, bons espíritos, mentores de nossa casa, do grupo espírita, obreiros do Senhor, a vós, em oração, nós nos elevamos, rogando o vosso auxílio e o vosso amparo em mais esta noite de estudo, que nós possamos receber a luz necessária ao entendimento, à compreensão do livro nos domínios da mediunidade, que tem sido o nosso roteiro de estudos. Que nós possamos também, nesse instante, receber dos bons espíritos, nossos amigos, os fluidos benfazejos de que necessitamos ao nosso reequilíbrio físico, à nossa reharmonização espiritual. Que assim Jesus nos abençoe e nos ilumine. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós nos esforçamos em perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não permita que caiamos em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Que assim seja. Muito bom, Arthur. Bom, hoje, para a gente poder, como eu digo, para a gente não sobrecarregar nenhum dos nossos amigos e todos poderem participar, eu quero convidar hoje a Juliana para ler para nós. Tudo bem, Ju? Tudo. Pode ser? Me atualizo. Você está com o livro físico, né? Eu tô com o
livro em PDF. PDF. Então, você vai na página 34. Nós estamos, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5. No sexto parágrafo, de baixo para cima. Onde fala Hilário, que recebia surpreso. Página 34, né? 34. É um parágrafo que começa com o nome Hilário. Só um minutinho. Tá aí? Oi? Repete, por favor, o capítulo. É o capítulo 3. Acabei perdendo aqui, cortou. É o capítulo 4. Nós estamos estudando o capítulo 4, demos início semana passada, do livro do Domínio da Mediunidade, né? Eu esqueci, eu sempre faço isso, hoje eu me esqueci, né, pessoal? Então, nós estamos aqui na página 34 do livro de PDF, 36 do livro físico. Vamos começar hoje aqui no parágrafo que fala assim: Hilário, que recebia surpreso. Acharam? Pode começar? Entrei. Achou, Arthur? Obrigado. Por favor. Ju, faz assim, lê para nós. Você não consegue numerar porque é PDF, né? Lê para nós de Hilário até mais ou menos aonde está assim, ó, o objetivo da elevação moral, lá quase no finalzinho da página. Ok. Então vamos lá. Hilário, que recebia surpreso semelhantes informes, perguntou curioso: que ocorre, porém, quando os encarnados não prestam atenção aos ensinamentos ouvidos? Sem dúvida, passam pelos santuários da fé na condição de urnas cerradas, impermeáveis ao bom aviso, continuam inacessíveis à mudança necessária. Mas este mesmo fenômeno se repete nas igrejas de outras confissões religiosas? Sim, a palavra desempenha significativo papel nas construções do espírito. Sermões e conferências de sacerdotes e doutrinadores em variados setores da fé, sempre que inspirados no infinito bem, guardam o objetivo da elevação moral. O assistente meditou um instante e acrescentou. Só uma parte aqui. Pessoal, só para que a gente relembre, nós já começamos do capítulo 4, que já fala das entidades, né, dos nossos irmãos desencarnados que estavam vindo para o atendimento da reunião. Então, nesse capítulo já começa a falar. Lembram que antes eles estavam falando dos médiuns, né, lá no capítulo 3, equipagem mediúnica, falou de cada um dos médiuns presentes na reunião, né, dos principais médiuns. E nesse capítulo 4, então, a gente já adentrou falando um pouco dos irmãos que lá comparecem para assistência, né? Vocês estão lembrados que a gente deu início a esse estudo. E dentro do que foi lido agora, o que vocês já poderiam refletir conosco? Olha aqui, quando Hilário pergunta, né, surpreso, se os encarnados que ali estão, né, quando vão, por exemplo, para uma reunião, para um estudo, para um culto, né, porque não está falando só da casa espírita, está falando de todos os templos religiosos. Lembrando que o mestre disse que onde houver um ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? Então, desde que seja para o bem, desde que seja com propósito nobre, reuniu-se em nome de Jesus, o auxílio, né, a assistência pela espiritualidade maior é feita. Então, o Hilário quer saber, né? Pergunta para Aulus, o assistente, o que acontece com aqueles irmãos que adentram, né? No caso específico da casa espírita, que é o nosso foco de estudo, adentram a casa espírita e não se envolvem com o ambiente, com o estudo que está sendo passado, com a palestra, com as orientações que recebe. Daí eu achei interessante a comparação que o Aulus faz, que eles diz que esses irmãos, eles passam pelos santuários da fé na condição de urnas cerradas, né? Ou seja, não adentra nada. Então ali, às vezes vão até meio forçados, às vezes vão obrigados, às vezes começam a dormir ou reparar na roupa do outro, o jeito que o outro fala, e não prestam atenção nas lições que estão sendo passadas ali, que poderiam servir de grande momento de reflexão e de higienização da mente, né? Então, vocês concordam? Ficam impermeáveis ao bom aviso,
continuem inacessíveis à mudança necessária. Né? Então, tem a oportunidade, estão ali dentro de um templo religioso, né? Nós sabemos que o templo religioso por si só já é um santuário, né, de boas energias. Quantas pessoas que às vezes a gente ouve falar, nossa, eu não estava me sentindo bem, né? E como era de dia, a casa espírita estava fechada, eu entrei lá na igreja, sentei um pouquinho lá, fiquei quietinho e já fiquei bem. Por que isso, pessoal? Porque magneticamente falando, energeticamente falando, por ser um local onde se pratica muita oração, né, as boas palavras, em regra deve ser assim, é um ambiente propício à higienização da mente, à reflexão de todos nós. Mas eu pergunto para vocês, adianta só adentrar esses ambientes? Vou dar um exemplo prático para que a gente possa visualizar. Adianta nós ligarmos o chuveiro para tomar um bom banho, sabe aquele banho gostoso, e só ficarmos olhando para o chuveiro, para a água caindo, sem adentrarmos no banho? Sem deixar que aquela água nos banhe, sem adentrar propriamente dito no chuveiro? Ir numa casa de oração, com as portas da nossa mente fechadas, com o nosso coração cerrado para a energia, para as orientações que vão ser passadas ali, é o mesmo que ligar um chuveiro para tomar banho e ficar do lado de fora olhando a água cair. A água vai continuar jorrando, mas nós vamos continuar sujos, sem nos higienizar. Né? Então, para que a gente aproveite a oportunidade, a gente tem que se entregar, tem que se permitir. Lembra lá? Ajuda-te e o céu te ajudará. Batei e a porta abrir-vos-á. Então não basta, né, só adentrar um templo religioso. É preciso o quê? Estar aberto, estar propício. Por que às vezes quando, né, nós demos o exemplo, eu entrei na igreja e me senti melhor. Não é só o fato de entrar lá, é o fato de que a sua ação, a sua vontade em entrar lá já lhe propiciou, né, receber as energias que o ambiente favorece. Então a gente precisa desse movimento de ação nosso, de querer, né, de abrir a nossa casa mental, de abrir o nosso coração para receber as coisas boas, né, que nós recebemos numa casa religiosa, numa palestra. Quantas palestras instrutivas, e, né, nós agora somente no campo online, nós não estamos indo propriamente dito a uma casa religiosa, mas adianta nós ligarmos lá na nossa casa, no nosso celular, no nosso computador, uma palestra edificante, uma palestra construtiva, e não prestarmos atenção, não nos envolvermos com as orientações que estão sendo passadas, ficar alheios, né, vagando, viajando, como disse Plínio certa vez. Não adianta, pessoal. A gente precisa estar presente em mente, em coração, para que a oportunidade, né, de auxílio, de higienização da nossa casa mental aconteça. Vocês concordam? Alguém quer fazer alguma observação do que foi falado até agora, do que foi lido? Acho que está bem tranquilo, né? Acho que ficou bem esclarecido aqui na leitura, que nós precisamos estar dispostos a aproveitar a oportunidade da lição, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Então podemos prosseguir com a leitura? Juju, lê para nós então os dois próximos parágrafos. É uma frase, depois vem um parágrafo longo. Pode ler os dois, por favor. O assistente meditou um instante e acrescentou: entre os homens, porém, se não é fácil cultivar a vida digna, é muito difícil habitar-se a criatura à morte libertadora. Comumente, desencarna-se a alma, sem que se lhe desagarrem os pensamentos, enovelados em situações, pessoas e coisas da terra. A mente, por isso, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes, criadas por ela mesma. Daí o valor do culto religioso respeitável, formando um ambiente propício à ascensão espiritual, com indiscutíveis vantagens
não só para os espíritos encarnados que a ele assistem com sinceridade e fervor, mas também para os desencarnados, que aspiram à própria transformação. Todos os santuários, em seus atos públicos, estão repletos de almas necessitadas que a eles comparecem, sem o veículo denso, sequiosas de reconforto. Os expositores da boa palavra, porém, podem ser comparados a técnicos eletricistas, desligando tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Pessoal, quem gostaria de comentar? Está aberto a palavra. Acho que tem esse parágrafo aqui. Tá passando uma carreata aqui na minha rua, gente, que eu não sei o que é, mas tá animado, viu? Quem gostaria de comentar? Acho que esse parágrafo traz bastante reflexão para nós. Olha o que o Aldous fala aqui. Como pausa que a rua tá animada e os cachorros animados também. Olha que ele fala aqui. Comumente desencarna-se a alma sem que se lhe desagarre os pensamentos, enovelados em situações, pessoas e coisas da Terra. Olha que interessante. Olha, como lembra que nós falamos semana passada do que o ponto principal de queda de todos nós aqui na Terra e de uma forma geral, dos espíritos de uma forma geral, né? Porque a gente vai ver aqui, a gente já sabe que o que morre é apenas o corpo, o espírito, que é a inteligência, né, que habita esse corpo, continua sendo o que ele realmente é. Então, é interessante que nós falamos na semana passada que o ponto principal de queda de todos nós é o quê? O materialismo, né? O apego às coisas da Terra. Lembra? E olha que interessante, Paulo vem destacando exatamente isso. É esse apego, né, que nós falamos semana passada, em outras oportunidades, que nos aprisionam, nos impedem a libertação. Esse apego, meus queridos, ele leva-nos a 3 tipos de prisões, que é as que Aulos coloca aqui. Prisões a pessoas, a situações e a coisas. Quantas pessoas que nós conhecemos que falam assim, ó, eu não sou apegada, nossa, eu não sou apegada a nada, gente. O que eu não estou usando eu desfaço com facilidade, eu não tenho apego às coisas materiais, não. No entanto, deixa bem claro, mas eu sou apegada a pessoas. E sofre, né, se o outro não corresponde às expectativas, e sofre se não é afetivamente correspondido por alguém, enfim, tem apego a pessoas. E de certa maneira sofre, né? Porque como nós estamos vendo aqui, são prisões. Tá animado, né, os cachorrinhos? São prisões, né, pessoal? Tá atrapalhando, gente, a turminha dos cachorros? Né? Eu paro um pouquinho e vou lá pedir para parar. Tá dando para ouvir? Não deixam de ser prisões. Eu posso não ser apegada a coisas, mas se eu sou apegada a pessoas e isso me limita, isso me aprisiona, isso de certa forma me impede de ser livre, isso também é uma prisão, né? Se eu sou apegada a situações, eu não sou apegada a coisas, não sou apegada a pessoas, mas eu sou apegada a momentos, né? Eu preciso de momentos, eu preciso de estar em determinada situação, eu preciso de estar em determinados momentos. E determinados momentos me marcam muito, e se eles não acontecem, eu me frustro. Isso também, tudo, meus queridos, que nos impede de sermos livres, é prisão. Então, assim, a gente precisa, daí que acontece? Como a gente vai vivendo aqui na Terra, aprisionados por essas cadeias mentais que a gente cria, o que acontece é que quando a gente desencarna, né, como está dizendo aqui, ó, comumente desencarna-se a alma sem que lhe desagarrem os pensamentos enovelados em situações, pessoas e coisas da Terra. A gente só morre o nosso corpo e o nosso espírito, que é o ser pensante, continua ali do lado de lá, da mesma maneira que estava aqui, sofrendo ou por coisas materiais que aqui deixou, né, apegado, né, fica ali rodeando os bens materiais que
conquistou quando estava aqui na Terra, ou fica ali rodeando as pessoas que ele conviveu, né? O meu marido, ou minha esposa, ou os meus filhos são meus, me pertencem, e fica ali, né? Rodeando essas pessoas, impedindo essas pessoas de serem felizes, que ao mesmo tempo também fazendo o quê? Impedindo a si próprio de ser feliz, né? Ou vivendo aqueles momentos, nossa, mas né, fica aquela coisa assim, mas eu queria tanto ter aquele momento do meu casamento de novo, o nascimento do meu filho. São momentos saudosos, gostosos, felizes de serem lembrados, mas não de serem amargurados, não de serem lamentados ao ponto de te trazer uma doença na mente, a ponto de te deixar tão triste de te adoecer, né? Então, tudo que como vamos dizer, exagerado, esse apego excessivo, isso nos aprisiona, né? E isso acaba nos adoecendo, né, meus queridos? A gente tem que ter em mente que os espíritos vamos pensar assim, ó, a gente está dizendo aqui, ó, todos os santuários em seus atos públicos estão repletos de almas necessitadas, né, que a eles comparecem sem um veículo denso, sequiosos de reconforto. Então, eu achei interessante outra, né? O Wallace ele faz bastante comparações que a gente consegue visualizar. Os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas desligando tomadas mentais. Então, tanto é importante que o encarnado esteja concentrado, né? Seja numa casa espírita, seja num estudo online, como nós estamos vivendo nessa contemporaneidade, né? No momento, concentrado no que está acontecendo, participando mentalmente, ativamente da situação, para que se ele tiver com alguns pontos ali ligados a entidades, a irmãos enfermiços que se ligaram a ele por um ponto de afinidade que encontrou no caminho, ou até por uma necessidade, né, que foi ligada aquele irmão ali fluidicamente conosco, é o momento de quê? De higienizando a nossa casa mental, refletindo, vibrando positivamente, a gente consiga fazer os desligamentos de pontos, de ligações negativas que nós tenhamos feito durante a nossa semana, durante a nossa caminhada. E, consequentemente, auxiliar esses nossos irmãos desencarnados que nos rodeiam, estão por toda parte, né, meus queridos? Isso é tranquilo para o espírita, saber que os espíritos desencarnados estão por toda parte, como estão também os encarnados. Mas os desencarnados em muito maior proporção, né? Pois aqui, por exemplo, junto a nós aqui, pode ter uma turma muito grande estudando conosco, trazida pela espiritualidade para receber o auxílio da orientação, que vai auxiliar no quê? Nos desligamento dos pontos mentais negativos, que vai favorecer o convite para o aprimoramento, para o refazimento, né, para o tratamento. Então, toda essa atmosfera criada no ambiente de estudo para o bem, lembrando que Jesus está sempre conosco quando o propósito é nobre, nós precisamos estar envolvidos, porque, mais uma vez, nós precisamos do Espírito estão por toda parte. Então, pessoas, meus queridos, cujos pensamentos, palavras, ações determinam um padrão vibratório inferiorizado, ela estará a qualquer tempo o quê? À mercê das entidades perturbadoras, de irmãos que estão tão enfermiços e negativos quanto ele. Né? É interessante a gente refletir sobre isso, que o efeito das obsessões, ele faz se sentir, vamos pensar assim, invariavelmente através de um traço de união que entre nós e os espíritos, entre a nossa mente encarnada com a mente do espírito encarnado. O espírito encarnado, ele só consegue agir sobre nós por modo de quê? Por conta da nossa permissão, por conta do nosso comportamento inicial, por conta das nossas atitudes mentais, a gente propicia campo de ação para esses irmãos se afinizarem a nós e, consequentemente, agirem sobre nós. Nós vinculamos aos espíritos pelo que nós já aprendemos, que se chama o quê? Fusão magnética, energética. Os espíritos só conseguem agir sobre nós se tiver fusão energética, de vibração, de sintonia, de afinidade. Porque se não tiver, tanto é que, como foi dito aqui, se eu chego numa casa, num estudo, né, num ambiente
harmonioso, onde se vibra positivamente, onde se falam coisas boas, e eu me envolvo com esse ambiente, eu posso até ter chegado trazendo diversas companhias ligadas a mim pela fusão, né? Pela fusão de afinidade, pela fusão energética. No entanto, a partir do momento que eu começo a higienizar minha casa mental, olha, gerando novos pensamentos, nossa, interessante o que está sendo falado, e começo a pensar positivamente, vai acontecendo o quê? Os desligamentos. E esses irmãos, então, começam a perder campo de ação sobre nós. Naturalmente, pela nossa mudança de padrão vibracional, pela nossa mudança de postura mental. Passam a não ter campo de ação, né? E a gente, agora, se existir afinidade, o que vai acontecer, meus queridos? Existindo afinidade, eles vão agir sobre nós. Não tendo afinidade, não tendo fusão magnética e energética, acaba-se o quê? A reciprocidade vibratória. Né? Lembrando que a reciprocidade vibratória é a comunhão de vibração, é a sintonia, é a afinidade entre a nossa mente e a mente do desencarnado que cria o quê? Uma ponte de ação para o hospedeiro agir. Então, a gente que dá o alimento, a guarida, a chave para que o hospedeiro, né, possa adentrar nossa casa mental e ficar ali, como um inquilino, fazendo o que quer, né? Aprontando, muitas vezes prejudicando a nossa casa mental. Por exemplo, tirando os casos de arrombamento, né? Vamos pensar, quando a gente aluga uma casa, nós temos uma propriedade, uma casa, a gente aluga. O que acontece? Não é você que vai lá, entrega para o inquilino a chave, você que negocia com ele, você que permite que ele adentre na sua casa? E depois que ele está lá dentro, o que ele vai fazer? Ele vai cuidar, ele vai ficar naquela casa sentindo-se como se fosse dele mesmo, ela sendo sua, não é assim? Ele alugou aquela casa, ele está lá dentro como inquilino, ele vai usufruir da casa como se fosse dele. O mesmo acontece na nossa casa mental. Para o indivíduo adentrar, para o inquilino adentrar, a gente dá a chave. A gente convida pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos enfermiços, né? A gente cria afinidade. E depois que criou afinidade, essa afinidade é o convite. É o mesmo que fala, opa, vem cá, entra aqui, fica à vontade, aproveite, a casa é sua. E daí a casa vai se tornando dele realmente, por quê? A gente vai dando guarida pelas nossas vibrações de tristeza, de raiva, de mágoa, de egoísmo e todos esses outros vícios morais que são a causa realmente das nossas quedas aqui na Terra. Né? E daí, existindo afinidade, como nós dissemos, logicamente vai criar a fusão magnética, a fusão energética e a reciprocidade vibratória acontece. Quando deixar de existir, né, meus queridos, lembra da compensação vibratória? Lembrando desse nome que já foi dito aqui no livro. Quando deixar de haver compensação vibratória, o que é? Bom, eu ofereço convite, eu ofereço guarida, eu me sintonizo e de contrapartida, o que acontece? Aquela entidade vai se misturar, a energia dele à minha, vai misturar, vamos ficar tão afins, tão juntinhos, tão interligados, que de repente pode acontecer, além da obsessão, o que, meus queridos? Uma subjugação da minha personalidade. Eu posso me deixar envolver de tal forma pelaquela entidade a qual eu dei o convite para adentrar a minha casa mental, pela minha postura, pelos meus sentimentos, pelas minhas atitudes, que chega, dependendo da força desse convite, do quanto eu alimento ele, ela pode se cingir a mim como se fôssemos um só. É a subjugação. O indivíduo perde a personalidade dele. São os maiores casos, né, de alienação mental que a gente vê nos nosocômios da vida, nos hospitais psiquiátricos da vida. Os maiores casos. O indivíduo perde a identidade dele porque permite que outros vivam a sua casa mental no seu lugar. Né? Mas o controle ainda é nosso, sabe, meus queridos? O controle ainda é da personalidade, da individualidade. E esse controle a gente vai assumindo como? A partir do quê? Do esclarecimento, do estudo, da prática da caridade, como nós vimos na leitura inicial, né, do livro Jesus e Vida.
da prática da caridade, do serviço do bem. A partir do momento que o indivíduo coloca-se numa posição de movimento de auxílio ao outro, parando de ficar naquele padrão vibratório de ai, ninguém me ama, ninguém me quer, tá tudo muito difícil, tá tudo muito ruim. Sabe aquele negativismo que se a gente deixar todos nós, meus queridos, sem distinção, vamos adentrando? Consequentemente, à medida que ele vai se esclarecendo, ele vai desligando as tomadas mentais negativas que ele criou. E a partir que ele vai desligando, essas entidades, então, naturalmente, por um processo natural, elas têm dois caminhos. Ou elas se afastam de nós para ir buscar em outras mentes que estejam afinizadas, que criem fusão magnética com elas, ou elas então vão aproveitar a oportunidade de esclarecimento nosso e também vão se esclarecer. Vão passar a mudar também os seus padrões vibratórios, suas visões de mundo e vão então buscar ser felizes. Mas isso é de cada um. Nós não podemos responder pelo outro, nós não podemos exigir que aquela entidade tome essa postura, mas nós podemos responder por nós, né? Vocês estão entendendo? Está conseguindo acompanhar o raciocínio, pessoal? Tá tranquilo? Ou tá difícil? Olha, vamos pensar aqui, só para a gente ir fechando. Raciocinando dessa forma, meus queridos, nós somos compelidos a crer o quê? Que o estudo e a meditação serão, sim, forças valiosas no processo da nossa renovação espiritual. Modificado o centro mental, nossa alma pode agir com mais o quê? Mais desenvoltura. Lembra dos libertar-nos? Libertar-nos das prisões? À medida que o espírito vai estudando, seja o evangelho, seja a doutrina, vai exercitando na sua vida aquilo que vê na teoria, ele vai gerando esse movimento de mudança, consequentemente, ele vai se libertando das prisões que ele ocasionou durante a sua imortalidade, porque todos nós temos prisões mentais ainda conosco. Os tempos, algumas até, meus queridos, de tempos remotos, de apego a pessoas, inclusive, que às vezes não estão nem encarnadas aqui conosco nessa jornada. Irmãos que são de outros momentos que nós vivemos, mas que nós nos apegamos a elas ou aos momentos. E daí a gente fica resgatando do nosso subconsciente, de uma frequência incrível, essas pessoas e esses momentos. Não deixando que elas se libertem de nós, porque às vezes a gente sempre tem a ideia de que é o desencarnado que nos obsedia. Mas há muitos casos, meus queridos, e isso na nossa literatura espírita tem vários exemplos riquíssimos. Há muitos casos que é o encarnado que obsedia o desencarnado. O desencarnado está lá, tentando livrar-se, tentando viver, mas também está nas suas limitações. Na hora que o encarnado começa, e isso é inconsciente, é durante o sono, sabe aqueles momentos de transe ali, de hipnose do sono, ele começa a ir atrás daquele desencarnado, querendo reviver aqueles momentos que às vezes foram marido e mulher, aqueles momentos que às vezes foram pais e filhos, sabe, que tiveram alguma relação naquela história daquela jornada terrena, que agora, se não estão juntos, é porque não é para estar, né? A providência divina é sábia, nada está errado. Então a gente precisa respeitar essa decisão do universo, da providência do Pai a nosso respeito, e não ficar indo atrás desses irmãos ou desses momentos, o que nos causam dor, o que nos aprisionam, nos limita, nos traz um sofrimento demasiado, porque como inconsciente, você chega aqui e fala, nossa, mas e essa angústia que me acompanha? E essa inquietude que não me deixa? E essa tristeza, né, que eu não sei de onde que vem? Thaís, mas e aí, se é inconsciente, como que eu faço? A importância do estudo, a importância da oração, a importância da caridade, o trabalho no bem mesmo, de pôr a mão na massa, de se movimentar, seja dentro do seu próprio lar, seja em prol do outro lá fora, sabe, de sair do seu mundo um pouco, de parar de pensar um pouco nas suas próprias limitações, na tristeza que você traz com você, nas dificuldades que você tem consigo e começar a adentrar um pouco as dificuldades do outro. A partir do momento que a gente começa a fazer esse movimento de caridade, de ação, consequentemente, nós vamos nos libertando, desligando essas tomadas mentais que nos aprisionam.
efetuando o desligamento também o quê? Da nossa mente com a mente de irmãos desencarnados, sejam nós que tenhamos trazido eles, né, por um passado pretérito, ou sejamos nós que tenhamos trazido eles de qualquer forma por uma questão de afinidade fluídica. De qualquer maneira, meus queridos, qualquer nível de obsessão que nós venhamos a sofrer, a causa está em nós. Sempre. Ah, Thaís, mas fulano, eu fiquei sabendo numa casa espírita que fulano me encontrou. Ele só te encontrou porque você se fez encontrar. Ah, mas e agora? O que daí? Onde está? Vocês lembram? Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque lembra lá do filme do Divaldo? Do obsessor dele? Tava ali, né? Firme e forte. Tava ali o tempo todo. Tinha momentos que ele conseguia, lembra? Tinha momentos que ele conseguia atingir o Divaldo por conta de quê? Da baixa da guarda, da afinidade fluídica, da fusão, da sintonia, né? Magnética. Mas a partir do momento que Divaldo começou o quê? O trabalho da caridade, o trabalho do estudo. Lembra que a Joana era firme, que ele tinha que estudar? A hora que ele começou a higienizar a sua casa mental com o estudo renovador e principalmente com a prática do amor, o que aconteceu, meus queridos? Aquele irmão perdeu a ação sobre ele. E naturalmente a mudança de postura do obsediado, o que fez? Levou-se o obsessor a refletir de uma forma diferente. Levou o obsessor a querer também outros caminhos. Ele viu que ali ele já não poderia mais. Tanto viu que não poderia, quando chega a dialogar, um diálogo até amigável, coisa que não havia acontecido até então, com o obsediado, que era o Divaldo. Agradecendo a ele por acolher a mãezinha como filha do coração. Então, é essas mudanças de postura que todo filho de Deus precisa fazer. Né? Todos nós somos espíritos imortais. E nós trazemos um passado, né, meus queridos? Nós trazemos um histórico, muitas vezes infeliz, muito infeliz. Mas não temos que ficar presos a esse histórico infeliz. A gente tem que ver daqui para frente. Hoje, nós estamos nessa condição e eu quero melhorar, eu quero mudar. Então, eu vou mobilizar forças para isso. O que tiver no meu alcance, eu vou mobilizar para eu mudar. E, naturalmente, quando a gente muda, né, muda também aqueles que estão ao nosso redor. E é uma questão de naturalidade. Que é um exemplo simples, por exemplo, algum familiar nosso que esteja em casa com algum problema de saúde, de obesidade, vamos dizer assim, e que precisa fazer o quê? Você sabe que se aquele familiar continuar com aquela postura, o que vai acontecer? Ele pode vir desencarnar antes da hora, ele pode, né, agilizar o desencarne dele. Então, o que nós vamos fazer? Nós não vamos poder agir por ele, mas nós vamos, de um jeitinho, né, agradável, lento, mudar os nossos hábitos alimentares na casa, né? Mudar a nossa forma, às vezes comia qualquer coisa, qualquer hora, nós já vamos policiar, né? E, consequentemente, nós fazendo isso, ao movimento vindo de nós, isso vai refletir para aquele outro que precisa da mudança, porque vai chegar uma hora, ele vai até resistir. No início ele vai resistir, você vai comer uma coisa, ele vai comer outra, você vai fazer de um jeito, ele vai fazer do outro, mas com o tempo, se isso tornar-se um hábito natural da nossa casa, da nossa vida, consequentemente ele vai aos poucos adentrando nessa rotina e de repente está inserido naquele novo hábito. E isso vale para tudo. Para oração. Quantos irmãos nossos falavam assim para nós? Nossa, Thaís, lá em casa eu faço o evangelho no lar sozinho, porque fulano não participa. Ah, mas fulano é de outra religião? Não, fulano não tem religião nenhuma. Ele simplesmente não participa. Mas continue fazendo. Tem o seu compromisso, o seu horário, vai lá, senta, faça o evangelho. E depois você encontra com a pessoa fala, nossa, você acredita que fulano passou a fazer? Teve um dia lá que eu convidei e ele aceitou, e agora a gente faz nós dois juntos. Olha aí. Ou seja, você não pode chegar no fulano, dar um chacoalhão nele e fazê-lo, obrigá-lo, né? Porque não adianta, que não vai resolver, viu, meus queridos? Vai dar conflito, vai dar briga, vai dar discórdia, não vai resolver. Mas nós podemos ir mudando a nossa postura, os nossos hábitos, de forma tornando-os mais saudáveis e equilibrados, da mesma forma que vai acontecer com os nossos irmãos desencarnados, nossos obsessores. No início eles vão resistir,
No início eles vão querer apurrinhar a gente cada vez mais. No início eles vão querer dificultar a nossa caminhada. Mas se a gente persistir com a nossa mudança de postura, de hábito, assim como naquele nosso irmãozinho obeso, que a gente quer que mude o hábito alimentar, naturalmente aquele irmão desencarnado, vendo o nosso esforço em querer ser melhor, porque convenhamos, a luta aqui na Terra é bonita. Vencer as dificuldades da matéria, olha, é o desafio de todos nós. Na hora que esse irmãozinho começa a perceber a nossa luta, o nosso esforço, a nossa dedicação, é como nós dissemos, ou ele vai se afastar por falta de fusão, né, magnética, de sintonia, ou ele vai o quê? Ai, quer saber, ó, acho que ele tá querendo mudar mesmo. Acho que ele não é aquela pessoa daquele tempo, não, que me jogou na fogueira, que me mandou enforcar, que me traiu, que me envenenou. Não, acho que ele não é mais aquela pessoa. Parece que realmente ele está mudado. Eu estou achando que essa pessoa mudou, de fato. Né? Então, olha para vocês verem como tudo depende de nós. Nas reuniões mediúnicas, a gente lida muito com esses irmãos, né? Irmãos que às vezes trazem uma mágoa, um apego a pessoas, a uma prisão do passado, seja em relação a pessoas, seja em relação a bens, né? Ah, aquela fazenda era minha, ninguém vai ficar com aquelas terras, eu suei para conquistar. Mas, meu filho, você já desencarnou, isso pertence à matéria, você não pode usufruir mais disso. Mas é minha, eu conquistei. E daí, com jeitinho, com amor, a gente vai explicando para aquele irmão que o que é da matéria é da matéria. E que somos espíritos criados para sermos livres. E que tudo que nos aprisiona a matéria, que é perecível, traz infelicidade. E naturalmente, com aquele irmão, às vezes, não só no atendimento, né? É igual atendimento de psicólogo, né? Não é numa sessão só que você sai mudado, né? Conscientizado. Às vezes são várias sessões, né, com o técnico. Na reunião mediúnica, o processo é o mesmo. Tem irmãos que a gente já consegue, pela energia do ambiente, pelas orações, pela conversa amorosa, desligar, né, as tomadas mentais e já encaminhar para a terapêutica de amor. Tem irmãos que não. Às vezes vão longas conversas, de vários encontros, né? Quantos que a gente fala assim para eles, lembram? Meu querido, vamos fazer o seguinte, que você não conseguiu convencer. Né? Você gastou o verbo ali, não conseguiu mudar o teor vibratório daquele irmão. Mas o que você fala para ele? Vou te convidar para ficar aqui na nossa casa de oração por um período, né? Vendo o trabalho, a movimentação que acontece, participando de alguns estudos. E se mesmo assim você não quiser buscar o caminho da felicidade, o caminho do bem, nós te deixaremos livre para seguir. A gente não fala assim com alguns? E o que acontece depois? A maioria, meus queridos, acaba optando pelo caminho do bem. Porque nós somos filhos de Deus, essa é a nossa natureza. Nós fomos criados para ser felizes. Por mais rebeldes que a gente seja, a gente foi criado para ser feliz. Então, assim, daria para a gente refletir por muito mais tempo aqui. Mas eu quero ver com vocês. Ficou bem entendido a importância de nós participarmos ativamente, seja de um estudo, seja de uma palestra, seja de um evangelho no lar, seja de uma conversa amistosa, da gente participar ativamente de situações, de momentos que nos auxiliem no desligamento das tomadas mentais, das negativas, né? Porque das positivas nós não precisamos nos desligar, porque nada é imposto. Geralmente essas tomadas que precisam ser desligadas são aquelas que, ó, fica ali, ó, a gente dá a guarida, o bichinho vem, ó, conecta e depois para tirar dá um trabalho. Porque a gente vai só reforçando, passando fio isolante, sabe? Reforçando cada vez mais aquela conexão. Então essas que precisam do nosso esforço através do estudo e do trabalho renovador. Deu para entender? Alguém quer fazer algum comentário? Eu só falei, né, gente? Acho que eu não deixei ninguém falar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tá tranquilo? Todo mundo entendeu? Arthur, você entendeu? Falando aqui, esqueci de ligar o microfone. Entendi, sim. Você viu, né?
que é importante fazer essa reflexão, viu? Nós que convidamos os inquilinos. E se o convite foi feito por nós, depende de nós também desconvidar. Não com grosseria, né, Arthur? Com bastante amor. E esse amor, geralmente, é através da nossa mudança de postura para o bem. Essa é a forma mais amorosa de demonstrar ao nosso inquilino, ao nosso hóspede, que ele já não é mais bem-vindo se quiser continuar com aquele tipo de vibração. Mas se quiser mudar como nós estamos querendo, estamos juntos para essa luta. Viu? Tranquilo, pessoal? Certinho. Podemos seguir? Juju, então lê para nós mais 2 parágrafos. Deixa eu só fazer uma. Lê para nós mais 2 parágrafos e a gente para. E, por favor, pessoal, vamos participar. Vamos. Às vezes eu penso que vocês estão entendendo, vocês estão tipo assim, meu Deus. Então é importante participar para a gente poder ficar juntinho, viu? Então vamos lá, Juju, mais Então, 2 parágrafos e a gente para. Sorriu bem-humorado e prosseguiu. Em razão disso, as entidades vampirizantes operam contra eles, muitas vezes envolvendo-lhes os ouvintes em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos ao sono provocado para que se lhes adie a renovação. Observando os irmãos retardados que se abeiravam da mesa num quase semicírculo, tive a ideia de usar o psicoscópio, de modo a examiná-los devidamente ao que Aulus informou, prestimoso. Não será preciso, bastará uma análise atenta para a colheita de resultados interessantes, de vez que os nossos amigos estampam no próprio corpo perispiritual os sofrimentos de que são portadores. Pessoal, Juju, só... Sabe quando nós vamos para uma reunião mediúnica ou para uma palestra e vem aquele soninho? Você dorme gostoso, né? Daí você só acorda no finalzinho. Nossa, gente, eu devo ter trabalhado até. Porque, nossa, eu dormi a palestra inteira, dormi o estudo inteiro. Vocês acham que vocês foram encaminhados por irmãos, né, do bem, para algum tipo de trabalho? O que vocês acham? Dentro do que a gente acabou de ler aqui. Ai, Thaís, eu acho que dentro de uma palestra ou dentro de um estudo acontecer isso, que acontece muito, com muita frequência, com muitos de nós. Eu não acredito que seja nossos amigos de luz nos levando para trabalhar, não, porque eu acho que existe hora para tudo. Ali eu acho que é hora para focar no aprendizado, né? Eu falo isso começando por mim. Né? O ouvido mais perto, mais próximo é o meu. Eu acredito que não, que tem hora para tudo. Sim. Eu acho. Também acho. O que mais, pessoal? Vocês concordam comigo e a Lu? Pessoal, é claro que há casos e casos, né? Não vamos generalizar. Mas dentro do estudo que nós estamos fazendo aqui, como a Lu disse, num estudo, numa palestra que você foi ali para buscar um conhecimento, buscar um aprendizado, para fazer esse processo de desligação das tomadas mentais que você criou no decorrer da sua vida, da sua imortalidade, dormir, meus queridos, talvez não seja o caminho. Eu não sei vocês, mas eu ainda não consegui desenvolver aquele método, né? Tem gente que fala que se você ficar escutando inglês dormindo, você vai acordar falando inglês. Vocês acham que funciona, loira? Se funcionar assim, eu vou ficar dormindo, escutando a palestra do Haroldo Dutra para acordar sabedinha que nem ele no outro dia. Não funciona, meus queridos. Você dormiu, você desligou a caixa craniana, o seu espírito sim está ativo, está em vigília, mas você desligou a caixa craniana, a qual é a geradora, né, aquela que faz o movimento do corpo físico que a gente precisa dela. Então, assim, Thaís, mas o espírito continua pensando, sim, continua pensando, mas sim essa ligação do alerta do cérebro aqui no corpo carnal. Eu também acho, dentro do que o Aulus fala aqui, que é os seus irmãozinhos que não querem que você desligue as tomadinhas que você ajudou eles a ligarem, que ficam ali te induzindo ao sono.
E dorme gostoso, né? Que é sono tranquilo, e acorda, né? Trabalhei. E é interessante a gente refletir que é mesmo numa reunião mediúnica, se o seu compromisso é de psicofonia, se o seu compromisso não está ligado à mediunidade do sonambulismo, do transe, que é aquela mediunidade que o médium fica ali paradinho, mas daí sim o espírito dele, sob o auxílio das entidades, né, auxiliares, benfeitores da luz, vai junto com essa turminha resgatar alguma entidade para ser tratada ali. Pode acontecer? Pode, mas vai depender do tipo de mediunidade que você tem. E geralmente a gente já consegue identificar, no ponto que nós já estamos hoje, a gente já consegue identificar mais ou menos o tipo de mediunidade que a gente tem. Não quer dizer que a gente não possa desenvolver outras, claro que podemos, através do estudo, do trabalho do bem, podemos sim, por isso que eu disse que há casos e casos. Mas vamos prestar atenção, se tem dormido com uma frequência muito grande, seja no estudo, seja na reunião mediúnica, e você, quando, sabe, você parece que você fica meio aéreo, você não se sente tão bem, não é aquela... Alguma coisa precisa refletir, precisa conversar com o orientador, precisa conversar com o seu mentor, com o seu anjo guardião e começar a perguntar, sabe, para Jesus, peraí, eu estou sendo útil ou eu estou me deixando levar, né? E isso é uma coisa que nós que vamos nos conhecendo e vamos indagando de nós. Na questão 465 do Livro dos Espíritos, vou ler uma questãozinha aqui para vocês. Lembrando que nós, né, eu sempre estou pegando, como a gente está falando muito de influência, eu estou tirando algumas coisas do capítulo 9, lá do Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Lá na questão 465, tem uma pergunta que fala assim: com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? E a resposta é: para vos fazer sofrer como eles. Para vos fazer sofrer como eles. Então, por que a gente sempre tem que, como Jesus recomendava, olhar os nossos irmãos sofredores com uma certa piedade, como enfermos como nós. E isso é importante porque quando nós vemos uma pessoa acamada, né, hospitalizada, doente, passando mal, ninguém chega ali, né, criticando, xingando, apontando aquela pessoa. Ao contrário, você vai com um movimento de quê? De querer auxiliar, de querer acolher, né? Então é importante que a gente veja esses nossos irmãos desencarnados, a qual a gente dá guarida pelas nossas afinidades, como irmãos enfermos como nós. E que da mesma maneira que nós precisamos de acolhida, eles também precisam. Eles querem nos fazer sofrer porque eles estão sofrendo. Gente, como não sofre estando distante dos desígnios de Deus? Como não sofre não amando? Olha, a gente sente isso toda vez que a gente briga com alguém, que a gente ofende o outro, tanto que a gente sente mal com isso, porque são movimentos contrários ao amor. Então é natural que a gente sofra, porque a nossa natureza é divina, somos filhos de Deus, né? Então o germe do amor está latente dentro de nós. Deus, como Pai, nos criou, dando-nos todos os atributos para desenvolver esse amor. Então é natural que a gente sofra ainda quando a gente se machuca, quando a gente se ofende. E esses irmãos, a forma que eles encontram de sufocar esse sofrimento, essa dor que é para eles não serem do bem, não querer serem do bem, não querer aceitar que todo irmão nosso que demandou para o mal, vamos dizer assim, né, porque nós somos criados simples e ignorantes, então nenhum de nós somos criados maldosos e nem genuinamente bons, somos criados neutros, né, com a propensão ao amor. Então todos esses que demandaram ao mal, se nós formos pegar o histórico de vida de cada um, você sempre vai perceber que tem um ponto de sofrimento ali. É uma traição. Olha lá, quando nós estamos nos trabalhos mediúnicos, nós conversamos diretamente com os nossos irmãos, todos que são bravinhos, mais maldosos, né? Quando você vai aprofundando na história de vida desses irmãos, você chega naquele ponto de dor, aquele ponto de sofrimento, em que alguém fez eles sofrerem muito, em que alguém pisou no orgulho, pisou ali naquele ponto, sabe, nefrálgico deles. E eles, então, machucados, doloridos, ao invés de optar pelo perdão, que é a terapêutica da libertação do espírito, optou pelo quê? Pela prisão do mal. E daí vão agindo dessa forma, insistentemente, levando outros irmãos a sofrerem como eles sofreram. Principalmente aqueles que eles consideram os algozes.
Ele vai sofrer o que eu sofri. Vocês não lembram dessas falas? Ele vai passar o que eu passei. Eu quero que ele sinta o que eu senti. Não é assim? Eles, se for, mesmo aqueles mais maldosos, né, que se apresentam muito maldosos, porque tem uns que já estão tão envolvidos por essas práticas, eles ficaram maldosos mesmo, meus queridos. Nós temos irmãos maldosos, mas não deixam de ser nossos irmãos. Não deixam de ser filhos de Deus, do Altíssimo, do Criador, do Pai amoroso, bom e justo. Não deixam de ser. Tudo provém do Criador, né? Deus é a causa primeira de todas as coisas, de tudo que há no universo, inclusive desses irmãos. Então essa braveza, essa maldade toda, um dia terá fim. Porque não há filho de Deus que não chegará à plenitude do amor. Por mais tempo que leve, dados os caminhos que traça para si, né, que trilha para si, chegará um dia no caminho do amor. Então, se nós tivermos essa postura amorosa conosco, né? Quando eu vou para um estudo, eu vou para um estudo. Quando eu vou para uma palestra, eu vou para uma palestra. Quando eu vou visitar alguém, né, seja para levar um alimento, seja para levar uma palavra, para fazer o evangelho, eu vou sempre me envolver a isso. Dentro da minha casa, eu vou procurar ser mais amoroso, mais paciente com aqueles, principalmente, que testam a nossa paciência. Aqueles que cutucam a nossa ferida. Para que a gente não chegue um dia até a ferida tão cutucada ao ponto de nos sentirmos no direito de fazer o outro sofrer só porque estamos sofrendo. Lembrando, meus queridos, que todas as dores da terra são ilusórias. Porque tudo que a gente vive aqui é terapia para o nosso crescimento, para o nosso espírito que é imortal. Lembrando da lei de ação e reação, né, que é uma lei pedagógica do universo, tudo que a gente vive aqui é terapêutico. Mas se nós encararmos como uma afronta da vida, de Deus, do outro, isso causa feridas muito fortes. E às vezes, dependendo do alimento que a gente dá a essas feridas, a gente pode se tornar seres mauzinhos também, se sentindo no direito de querer cobrar do outro, de querer fazer o outro sofrer na mesma medida que eu estou sofrendo. Lembrando que o sofrimento é opcional. Ah, tá, e você fala isso porque você nunca passou uma dor doída. Talvez nessa existência, pode ser que não. Mas todos nós temos as nossas dores da alma para carregar, né? Seja moral, seja física, seja financeira, seja afetiva, todos temos, meus queridos. Não há dor maior ou menor aqui na Terra. Só quem vive sabe a imensidão dela, né? Então é preciso a gente ter essa serenidade de olhar tudo pelos olhos do Pai, pelos desígnios do Pai. Porque daí dessa forma ameniza para nós e contribui para amenizar a turma do lado de lá que nos acompanha. Alguns querendo nos derrubar. Alguns realmente querendo toda hora pôr o pezinho. Sabe quando você vai passar e põe o pezinho na frente? Daí você dá aquela capotada, mas você, quase caí. E vai. Por que você não cai? Por conta da sua postura, por conta da sua posição de querer melhorar. Porque daí na hora que dá aquela, põe o pezinho na frente, você vai cair, vem a turma, né, os companheiros, amigos e dá aquela seguradinha na gente, aquela alimentada. Agora, se deixarmos levar pelo negativismo, pela raiva, pelo ódio, né, por esses padrões vibratórios negativos, nós vamos ficar levando tombos. Daí cai hoje, sabe, tropecinho? De repente amanhã cai feio, machuca o joelho. De repente amanhã cai feio, bate rosto, bate cabelo. Isso eu tô falando fisicamente, mas a gente tá falando moralmente, viu, meus queridos, também. A gente vai levando tombos. Então depende da gente essa postura de, peraí, errei. Vez ou outra, meus queridos, quando vocês perceberem que estão sendo alvos de alguma influenciação, de algum irmão que não quer o teu progresso, que está infeliz com você, que quer te prejudicar de alguma maneira, conversa com eles. Fala, olha, meu irmão, eu errei, sim. Eu sei que o que eu fiz para você não deve ter sido legal, para que você não goste de mim, para que você não me queira ver feliz. Mas hoje, meu irmão, eu estou tentando fazer diferente. Você está vendo tanto que eu me esforço. Não é fácil estar aqui na Terra, você já esteve. Não é fácil vencer a nós mesmos com as barreiras da carne.
A gente se ilude, a gente se deixa levar por tantas coisas que nos trazem tristeza e que a gente só adquire essa consciência a hora que o corpo morre. Você se vê ali, ó, né, liberto da matéria, mas preso em tudo que você buscou para você. Então, meu irmão, me perdoa. Vamos junto comigo tentar melhorar. Me deixa tentar melhorar e eu me melhorando, talvez eu também possa te ajudar. Ou você vai comigo nessa busca, ou me deixa, por favor, tentar por mim mesmo. E vai ser feliz. Uma hora o Criador vai nos unir novamente. E quando isso acontecer, meu irmão, eu peço a Deus que eu tenha condições de fazer com você diferente. É o meu desejo sincero nesse momento. Converse, meus queridos. Converse sinceramente, mentalmente. Quando você sentir, sabe, uns períodos difíceis na vida, a gente começa a ficar meio tristonho demais, começa a querer desistir de algumas coisas, começa a ficar desmotivado. Conversa com a vida, conversa com o universo, conversa. Fala da sua vontade em querer melhorar, fala que não tá fácil. Porque daí então, eles vão nos ouvir. E não basta só conversar, a gente vai ter que mudar, né? A gente vai ter que buscar o movimento, a ação da mudança. Mas muitas vezes as conversas auxiliam bastante também. Abrir o coração, não é assim? Quando alguém está chateado com você, que você sente que a pessoa está chateada, ou que você está chateado com alguém, não é muito mais aliviador quando você chega na pessoa e fala: fulano, ó, não gostei do que você fez, me chateou, eu fiquei assim, assim, assado, ó, eu queria te falar isso, porque às vezes você nem sabe que eu tô chateado com você. Não alivia? Se o outro vai compreender, é opção dele, mas alivia para nós. Então conversemos mentalmente, mas façamos também os nossos movimentos de ação. Certo, pessoal? Já estamos no nosso horário de finalizar. Então nós vamos parar aqui. Semana que vem eu vou pedir que na hora que nós encerrarmos a prece, vocês não saiam para a gente conversar sobre um ponto do nosso estudo, se a gente retorna ou não, tá? Eu vou parar de gravar e a gente vai conversar rapidinho sobre isso. Então, nós estamos parando aqui na página 35 do livro de PDF e na página 37 do livro físico. Eu vou marcar aqui que semana que vem vai ser dia 4, dia 5, pessoal? Já é agosto, hein? Dia 5 de agosto, semana que vem, quarta-feira que vem, nós vamos começar aqui no Observando os Irmãos. Não, nós já falamos. Ah, só fazendo uma corrigenda aqui, Observando os Irmãos Retardados, André Luiz aqui usa o termo no seu original, tá? Se vocês forem pegar nos dicionários, retardados quer dizer atrasados, retardatários, e não retardados de alienados mentais, nesse sentido, como pejorativamente depois foi aplicado, não, tá? Retardados de atrasados, irmãos inferiorizados, vamos dizer assim, pelo contexto, tá? Então, nós vamos parar aqui. Deixa eu só anotar para a gente, semana que vem, a gente vai... Notei que o assistente não desejava alongar, então vou colocar aqui. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre o que foi passado no estudo de hoje? Thaís, só fazer um comentário. Por favor, Loira. Ana? Acho que, deixa eu ver se ela caiu, será? Voltei. Oi. Tá ouvindo? Hoje, por coincidência, aconteceu isso comigo. Agora, a tarde estava tudo super normal e foi a primeira vez desde quando a gente começou o estudo. E aí eu sabia que eu tinha que sentar mais cedo porque eu queria preparar o estudo e estudar antes. E aí começou a me dar um sono. E eu sabia que o sono não era meu e estava meio que neutralizando essa parte assim da crença, sabe? E tá meio assim até agora, assim, mas eu tô vindo fazendo oração, tô tentando, e aí passa na mente, né? Vou mandar mensagem e falar que hoje eu vou no estudo, aí vem outra, vou mandar mensagem e falar que hoje eu vou atrasar pro estudo, mas aí eu fui forte, sentei, estudei antes, vim, fiz oração, tentei fazer um pouco de respiração, assim, mas hoje, por coincidência, eu senti um pouco do que foi passado, que você comentou aqui hoje.
Acho que todos nós, de certa maneira, sofremos um pouco, né? Essas influenciações para não comparecermos nos estudos, porque vocês percebem, pessoal, o quanto que os estudos nos auxiliam, nos esclarecem, que nesse momento que a gente está aqui refletindo, como a Luca acho que falou isso, o primeiro ouvido, né, é o de quem fala, né? Então, quando a gente vai conversando com vocês, que vão vindo as intuições, a gente vai percebendo. Às vezes tem hora que eu até me perco um pouquinho no que eu estou falando, porque às vezes eu capto uma intuição e eu fico assim, gente, como isso é para mim, como isso é certeiro, né? Eu me pego tentando pensar o quanto eu preciso refletir sobre aquilo que foi passado. Então, esses estudos são realmente muito elucidativos e nos auxiliam muito. E assim como você, viu, Loira, eu acho que todo mundo aqui que atira a primeira pedra, né, quem nunca pensou isso, todos nós já tivemos quartas-feiras de falar, acho que hoje eu não vou ir para o estudo, não. Acho que hoje eu vou pedir para o Plínio fazer o evangelho. Acho que hoje... Olha lá, o Plínio distraído, arrumando lá as coisas. Acho que hoje eu vou pedir para fulano, acho que hoje eu não vou no estudo. Todos nós temos esses momentos. Mas daí é essa postura mesmo, viu, Ana? Mantermos firmes, confiando. Não, tem dia que não dá mesmo, né, pessoal? Tem dia que nós temos imprevisto, mas nós estamos em casa, tem dia que vai acontecer imprevistos mesmo, de bem na hora chegar uma visita, algo do gênero. Aleatoriamente isso acontecer faz parte. No entanto, temos que ser firmes, né? Deixar para esporádico isso e sermos firmes no objetivo de esclarecermos para nós próprios irmos desligando as tomadas mentais que a gente criou, né, na nossa vida, nas nossas afinidades. Ok? Tranquilo, meus queridos? Vamos para a prece? Eu vou perguntar. Alguém gostaria de fazer a prece para nós? Fica bem à vontade. Eu vou pedir para que vocês relaxem nas cadeiras, aproveitar esse momento da prece para fazer esse processo de respiração também, sabe? Que a Ana citou e é muito importante. Fechar o olho, mesmo estando em casa, eu sei que os ambientes de casa, eles têm barulho externo, é cachorro, é criança, o movimento é outro. Mas tenta, daí que é interessante, porque é você tentar concentrar com você, no seu mundo, é o teu momento. Então você vai fechar os seus olhos, você vai relaxar o seu corpo, vai harmonizar o teu yin e vai respirar, esse processo de respiração tranquilo, né? Natural, de inspirar o ar e de soltar esse ar com tranquilidade, com serenidade. Alguém gostaria de fazer a prece para nós? Aproveitar esse momento de inspirar as energias harmoniosas que a todos nós são enviadas do plano maior. Estamos no centro do Criador, né, no centro de Deus, nosso Pai. Por mais que não estejamos sobre a cúpula energética de uma casa de oração, que é sim uma atmosfera diferenciada, nós estamos sobre as energias que nós próprios plasmamos, no nosso ambiente doméstico. E se está difícil a concentração, a harmonização íntima, é interessante refletirmos que tipo de energia estamos plasmando no nosso ambiente de casa, no nosso lar. Que tipo de pensamentos temos emitido nesse que tem que ser o reduto de refazimento das nossas vidas terrenas. O lar é o nosso reduto, o nosso aconchego. É para onde nós retornamos depois das lidas lá de fora, que deve servir realmente como um lugar harmonioso e equilibrante para as nossas vidas. Devemos, meus queridos, evitar dentro dos nossos lares conversas nada edificantes, conversas muito frívolas, maledicentes, evitar comportamentos, posturas que teríamos talvez lá fora, né, em ambientes que já não são nada propícios, dados da bebida, a excessos de todas as ordens. Dentro do nosso lar,
nós devemos preservar a atmosfera vibracional, mantendo as boas conversações, as músicas edificantes, a harmonia consigo mesmo e com aqueles ao qual nós dividimos a tarefa de viver. Pois assim, consequentemente, nós nos nutriremos diariamente das boas energias geradas. Da mesma maneira que nós nos nutrimos e nos sentimos bem quando adentramos uma casa de oração. Então, nesse ambiente do lar que todos nós estamos, cada um dentro do seu, nós vamos elevar a nossa mente ao Criador, respirando harmoniosamente, relaxando os ombros, a postura, deixando-nos levar pela vibração sugestiva que está sendo passada, de mentalizarmos em torno de nós um círculo luminoso, como se cada um de nós adentrássemos nesse momento numa bolha de luz. Imagine esse movimento de adentrar num círculo luminoso, uma bolha energética de muita luz. Somos nós e essa atmosfera de luz ao nosso redor. Imagine-se, meus queridos, envolvidos por essa redoma de luminosidade, de muita energia renovadora. E dentro desta redoma, vamos nos envolver a ela, vamos interagirmos com essa luminosidade. Deixe essa luminosidade ir adentrando a todos nós por todos os orifícios, todos os pontos energéticos do nosso corpo perispiritual. Se for difícil mentalizarmos de forma mais fluídica, imagine então essa luminosidade adentrando pelas narinas, pelos olhos, pela nossa boca, pelos nossos ouvidos, pelas nossas mãos. Que essa luminosidade adentre aqui, essa região do nosso coração, estômago, todo o nosso aparelho digestivo recebendo essa luminosidade. Relaxem os braços, deixem-os caídos sobre o corpo. Abrem as mãos, meus queridos, permita-se envolver com essa luminosidade, por essa redoma de luz criada especialmente para cada um de nós, por essas mentes das esferas maiores, esses irmãos queridos que zelam por todos nós e querem que estejamos bem, que estejamos saudáveis, principalmente na nossa casa mental. Eis que é o centro, o comando de toda a nossa conjuntura orgânica e perispirítica também. Envolvam-se, meus irmãos, permitam-se envolver por essa redoma de muita luminosidade. É o teu momento. Reflita dentro dessa luminosidade que vai e vem dentro de nós, com muito carinho, passando-nos e transpassando-nos, com muita gentileza. Reflita. Há dentro de ti
algum ponto de dor, algum pensamento que está te adoecendo, que está te aborrecendo no linguajar mais popular. Há algum sentimento, meu querido, que está te doendo, te aprisionando, te impedindo de respirar com mais leveza, de pensar com mais clareza, de viver com mais fraternidade. Pois, se tiver esse ponto, esse pensamento ou esse sentimento, e tiveres tu condições de diagnosticar como perito de ti mesmo, nesse momento, pois há muitas mazelas morais que nós próprios desconhecemos em nós, por não nos auscultar, por não nos perquirir, não nos perceber. Então, se conseguires perceber um ponto em ti que te acabrunha, que te atormenta, que te adoece, aproveita este momento terapêutico, higieniza-te, meu filho. Deixa a luz entrar em ti. Não fique na dúvida se isso está acontecendo. Simplesmente se permita, meu filho. Quantos processos obsessivos são firmados por duvidares da providência do amor? Quantas doenças exalas na alma que repercute no corpo por duvidares da providência do amor? Quantos males tu causas a ti e ao outro e que poderiam ser evitados se não duvidasses da providência do amor? Permita-se, pois essa energia que te envolve neste momento é o amor de irmãos que se uniram num único propósito de servidão em prol do teu coração, meu filho. É a bondade do Criador te convidando a meditar e a refletir sobre ti mesmo em mais momentos da tua caminhada. Respira e se permita, pois a verdadeira cura acontece de dentro para fora, num processo de autoconhecimento e descobrimento de ti mesmo. Abra, filho, as tuas caixas mentais. Olhe nos teus arquivos de mente. Esta prisão que te impede de ousar, de arriscar, que te impede de começar algo, de fazer algo, de se movimentar em prol de, ou em prol de ti mesmo. Esta prisão, filho, precisa ser desfeita para que tu possas então ter mais utilidade para o universo.
Acredite. E esta mensagem vai para todos, mas certamente há de atingir, certamente há de atingir mais profundamente algum de vós. Toda vez que tiveres uma ideia que não esteja ligada a desejos meramente materiais, que o teu propósito íntimo seja de verdade servir. Se tens, filho, esta ideia, se ela te permeia a mente por mais de uma vez, busque-a, alimente-a, dê forças a ela, pois todas as construções da Terra começaram na mente de um ser sonhador. Alguém sonhou, alguém buscou, alguém fez acontecer. Não deixe que ideias de libertação da tua mente sejam sufocadas pelo medo de falhar, de fracassar, pelo orgulho de não ser aceito. É a nossa mensagem de hoje, filhos meus. Liberte-se, libertem-se, libertem-se. E respire, pois precisam do ar para viverem na Terra. Que o Criador vos envolva a todos, que o médico maior acolha amorosamente com seu bálsamo de luz todas as mentes e corações envolvidos na noite de hoje, para que todos recebam o carinho e o amparo de que necessitam. Dê vazão a estas ideias sufocadas. Pois hoje, meus queridos, durante o repouso de vossos físicos, a equipe de um irmão, cujo nome pediu-nos para ocultar, por não importa-lhe a identidade, mas a vontade de servir, irá visitar-vos. Irá visitar a cada um e orientá-los um pouco mais sobre a necessidade de desfazer-lhes das amarras, as amarras mentais que sufocam-lhe as ideias enobrecedoras. Confiem. Muitos duvidam. Confiem e se conectem ao Criador. E tenham uma boa noite. Com a bênção de Jesus. Boa noite a todos. Eu vou parar de gravar e a gente vai só ter uma palavrinha rápida.